Hoje vamos falar um pouco de história, de fotos antigas. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos aqui o Fábio Lisboa Pirajá, conhecido como Fábio Pirajá, né? Fábio Pirajá. Que é radialista. Radialista. Fala um pouquinho da sua formação. Como você chegou aí? Eu sou capixaba, né? Da Vila Rubim mesmo. Nasci na Vila Rubim e tem 40 anos que eu moro em Bento Ferreira. Sim. A gente morou um tempo em Jardim da Penha antes de mudar para Bento Ferreira. Eu comecei no rádio no comecinho dos anos 80, aí passei por várias emissoras de rádio, no início da Rádio Tropical, da Rádio Cidade, na Rádio Capital na Gazeta, e fiquei 10 anos na Gazeta AM, fazendo rádio AM, que foi uma escola muito legal, né? Eu fiz um tempo de FM e um tempo de AM. O Camata era radialista ainda? Camata já era governador, né? Camata lá. Em 80 foi? 83, né? Camata nessa época, em 82, ele foi eleito governador, né? E Camata já não era radialista mais, já tinha abandonado, né? Tem gente que não sabe, né, que Camata foi um locutor famoso de Vitória, né? Na mesma época do Jairo Maia, do Luiz Carlos Peixoto, né? Desses grandes radialistas capixabas, né? Passaram pela Rádio Espírito Santo, pela Rádio Vitória, Rádio Capixaba, né? Inclusive fui vizinho do Jairo Maia, eu. Na rua 7 de setembro. Nesses últimos anos a gente perdeu alguns colegas, né, que faleceram. O Jairo Maia foi o último que faleceu, foi uma perda grande para o Rádio Capixaba. Nesse meio tempo, ainda trabalhando na Gazeta AM, eu fiz faculdade. A opção de fazer a minha faculdade, como eu já era radialista há 20 anos, eu falei, eu não vou fazer jornalismo, nem vou fazer nada nessa área de radialismo, né? Eu vou tentar uma outra coisa, diferente, né? E fui fazer ciência da computação, que já era uma paixão antiga minha também, né? De computador e tudo. Aí eu resolvi fazer ciência da computação, mas muito no começo, né? Que eu fiz nos anos 90, começo dos anos 90, então de lá para cá mudou tudo, né? Então, mas foi bom porque nesse meio tempo, tudo que era analógico, de fotografia, de filme, de áudio, migrou para o digital, né? Então, para mim foi ótimo, né, ter feito a faculdade exatamente na época dessa migração. Então, a gente pegou tudo no comecinho, né? Você viu essa transição toda, né? A transição toda desde o começo, né? Antes das redes sociais existirem. A faculdade, quando eu fiz a faculdade, a gente ainda mexia com DOS, com BASIC, com COBOL, né? Que era uma coisa que vinha do final dos anos 80 para os anos 90. Aí foi ótimo, né? É bom que quando a gente pega uma tecnologia do começo... Sim, você ótimo, conhece melhor a origem dela e como foi desenvolvida. As redes sociais todas, aí eu tô com 50 anos e apesar de estar com 50 anos eu consigo, né, me comunicar perfeitamente bem com essas tecnologias digitais, porque eu tô acompanhando desde o comecinho, né? Desde a época do ICQ, do IRQ, né, dessas ferramentas lá do início, primitivas, né, das redes sociais, né? E como você se apaixonou pela fotografia antiga, história? Sempre fui um cara muito visual, né? Eu sempre gostei de foto, de filme, de gravações de áudio também, né? Antes mesmo de eu ser locutor de rádio, eu já era ouvinte, né? Era ouvinte de rádio, né? Naquela época acho que todo mundo ouvia rádio, né? Nos anos 70. Não tinha outra opção, praticamente. A televisão era uma coisa muito insignificante. A gente tomava café da manhã para ir para o colégio e a mãe da gente já estava ouvindo o Jairo Maia, por exemplo, de manhã cedo. Ou ouvindo a rádio Cariacica AM e FM, né, de manhã cedo, antes da gente ir para o colégio. E os nossos pais irem para o trabalho. Então, rádio sempre foi uma coisa, né, muito presente na vida da gente, né? Especialmente da gente, na nossa idade, assim, quem está com 40 para cima, né? O rádio já passa a ser, inclusive, também um objeto histórico, né? Apesar de ainda ser um veículo ainda utilizado. Todo mundo falou que o rádio ia morrer, né? O rádio vai morrer, com o advento da TV o rádio vai morrer. E está vivo aí, né? E está vivo, né? Com o advento da internet, com as rádios todas online, que não são rádios de transmissão, também o rádio vai morrer. Eu acho que não, né? Acho que está mais forte do que nunca, eu acho. E essa minha vontade de guardar esses documentos me acompanha desde sempre, não sei porquê. Acho que é uma coisa minha mesmo, assim, nasceu comigo, né?
de estar preocupado com história, de estar preocupado de conversar com pessoas de idade para tirar alguma história legal, de saber alguma coisa antiga. A memória, né? A minha vida toda foi assim, desde sempre. Não tem nada a ver com formação acadêmica, nem coisa nenhuma. A primeira lembrança que eu tenho de vir armazenando essas memórias foi gravando fitas cassete lá nos anos 70. Sim. E aí logo depois eu entrei para o rádio, aí eu vim colecionando tudo isso, né, em fitas de rolo e fitas cassete. Você tem muito material desse? Tem, alguma coisa em cartucho. E o meu primeiro projeto foi o historiadoradio.com, que é uma página que está na internet, ainda tem 1 milhão de acessos, que é um portal de rádio que eu criei em 1999, logo depois que eu saí da faculdade. Eu criei o portal, que foi o primeiro portal de rádio do Brasil, assim, que fazia um apanhado, uma coletânea de fotos de rádio, AM e FM do Brasil, contava a história do rádio no Espírito Santo, que não tinha nenhum... Aliás, até hoje não tem, né? Não tem nenhum site na internet que cuide especificamente da história do rádio no Espírito Santo, o meu é o único. E tudo que eu havia gravado e vinha armazenando nesses 30 anos, desde que eu comecei no rádio, eu digitalizei tudo e coloquei no historiadoradio.com. Tem inclusive programas desses... Tem programas de rádio, tem as primeiras gravações de muitos locutores que hoje já até faleceram, tem muita coisa do Jairo Maia, do Luiz Carlos Peixoto, do Olegário Gonçalves, do Castelo Mendonça, do Gerson Camata, tem tudo lá, muita coisa, muita foto, né, da Rádio Espírito Santo Antiga, que foi a nossa primeira emissora de rádio, né? Foi inaugurada nos anos 30 ainda. Roda um pedacinho aí. Programa Jairo Maia, 30 anos no ar. Deve existir alguma razão para uma existência tão longa? Todo esse projeto de memória começou exatamente com a memória do rádio capixaba e do rádio no Brasil. Como não tinha nenhuma referência na internet nesses últimos 10 ou 12 anos, a minha página acabou se tornando uma referência, né? Aí eu recebo material do Brasil todo e tal. De uns 4 ou 5 anos para cá, eu montei o projeto do Memória Capixaba, que era para fazer um apanhado de fotografias antigas de Vitória que estavam dispersas, né? Tinha alguma coisa na prefeitura, no site da Prefeitura de Vitória, alguma coisa no Instituto Jones dos Santos Neves, alguma coisa na Biblioteca Pública do Espírito Santo, né? Biblioteca Estadual. E tinha muita coisa dispersa, cartão postal, tinha muita coisa espalhada. Aí eu criei o Memória Capixaba e comecei a fazer o download desse material, né? Redigitalizar, redimensionar, aumentar as fotos que estavam muito pequenas e redimensionar, tudo no Photoshop, né? Sim. E comecei a fazer esses álbuns, né? O Memória Capixaba, ele está no Facebook. Ele é um grupo do Facebook dentro do meu perfil, né? E, paralelamente ao grupo no Facebook, eu criei o blog, que é o memoriacapixaba.com, e criei também um canal no YouTube, que é a Memória Capixaba também no YouTube. No YouTube é só filme. Então, agora o trabalho migrou para o filme. Então, eu estou Qual é o endereço? No YouTube, Memória Capixaba dentro do YouTube. Só digitar Memória Capixaba, que você vai achar facinho, né? Aí eu estou pegando todo esse filme que está disponível pela internet, espalhado, e estou juntando tudo lá. Tanto filmes antigos quanto filmes mais novos, contando a história dos municípios capixabas, que tem alguma coisa na página da Assembleia Legislativa, que fez uma série de documentários sobre os municípios do Espírito Santo. Então eu fiz um portal, né, de Memória Capixaba, e tem muita coisa particular aparecendo, muita coisa pessoal aparecendo, porque nesses grupos de fotografias do Espírito Santo no Facebook, que são Fotos Antigas ES, Fotos Antigas do Espírito Santo, o Memória Capixaba e alguns outros grupos de municípios específicos do Espírito Santo, como Cachoeiro, que quem toca é o nosso colega Wigner Mansur, o Fotos Antigas do Espírito Santo é o Pisol, junto com outros colegas. E existe muita foto repetida.
Sim. né, que as pessoas não sabem que já foram postadas. O Facebook é assim, né? A pessoa não sabe que tem uma postagem um ano atrás, então ela reposta, aí aquilo fica rodando. Então tem muita foto repetida. O que está aparecendo agora, que é interessante, são fotos particulares, fotos de arquivo, de família. Isso é que é bacana. Porque todas essas fotos que a gente já está acostumado a ver já nesses últimos anos, públicas, né? já são de domínio público, todo mundo já conhece. Agora estão aparecendo as fotos particulares. Conhece, mas não se tem de uma forma de fácil acesso, de uma forma organizada. Exatamente esse trabalho que a gente está fazendo. Né, o Fotos Antigas do Espírito Santo, Memória Capixaba e esses outros grupos, né, estão organizando todo esse material, né? Claro que já tem a Biblioteca Estadual que faz esse trabalho, né? Que são as fotos que você pega na mão, que você pode digitalizar, que você pode olhar, né, pessoalmente. Mas pela internet a gente está fazendo esse trabalho. Vamos falar isso no próximo bloco. Vamos a um rápido intervalo. Fique conosco. Voltamos à entrevista com Fábio Perajá, falando sobre fotos antigas e história do Espírito Santo. Fábio, trabalhar com esse tipo de memória num país que praticamente não cultua a memória, como é que é isso? É difícil realmente, né? E existe por parte do governo um descaso, né? Com muitas obras importantes, com arquitetura e tudo, né? E por parte de pessoas que têm algum acervo também existe uma resistência, né? É engraçado, né? Que as pessoas têm uma certa resistência quando se trata de material antigo e coisa de família, né? Eu até entendo, mas existem algumas obras e algumas fotografias e alguns filmes que são de interesse público, né? Eu acredito que a pessoa deveria ter uma certa sensibilidade com relação a isso, né? É claro que você não vai pegar as suas fotos particulares de família e vai botar para um acesso público, mas tem determinadas fotografias que você pode selecionar, né, que são importantes. Tem um valor né? histórico. Tem valor histórico público, né? Não digo você botar nada da sua mãe ou do seu pai e tal, assim, a não ser que ele seja uma figura pública, né? Sim. Aí existe esse apego, né? E ao mesmo tempo que há um apego, também há um certo descaso também, né? Porque muito acervo de família está abandonado e está se estragando. Quanto mais o tempo passa, pior fica. Até porque as novas gerações não estão nem não têm sensibilidade muito com essa coisa, porque nós entramos na era digital, né? Talvez até a gente também, né, já tenha descartado alguma coisa que depois você vai entender que era importante, talvez você tenha jogado fora. Eu já vi muito, porque nós trabalhamos numa produtora de vídeo e lá pela produtora já passaram muitos filmes antigos que eram coisas de família, que hoje eu até estou digitalizando, tem uns rolinhos de 8 milímetros, preto e branco e até coloridos, né, que a gente está digitalizando. Algum acervo que a gente recebeu de Cachoeiro de Itapemirim. O último eu digitalizei, ele do período da guerra, colorido, uma família em Cachoeiro, que eu já até coloquei no Memória Capixaba no YouTube, né, quem quiser entra lá para ver, eu coloquei Festa de Família. Gravado em Super 8, colorido, lindo o filme, as cores estão perfeitas. Mostra hábitos, cultura. É uma festa de família, reuniram a família e alguém gravou aquele momento ali no quintal da casa em Cachoeiro. A gente está tentando identificar as pessoas, né, saber quem são essas pessoas. Porque o filme tem 80 anos, então alguém vai talvez identificar um tio, né, um avô, não sei. No Memória Capixaba você vai ver lá, é só digitar cenas de família, né, que você vai ver. Falando em cenas de família, a gente tem 2 filmes importantes, né, no Espírito Santo. Um deles chama-se Cenas de Família,
que é do Ramon Alvarado, cineasta capixaba, radicado no Rio. O pai dele foi quem fez o filme ali na Praça Costa Pereira nos anos 30, em 1935. Né? Esse e o filme do Ludovico Persisi, também feito na mesma época, sim, são considerados os filmes mais antigos, né, de Vitória. Né? As cenas mais antigas gravadas em Vitória. O do Ludovico Persisi tem uma importância porque ele desenvolveu a filmadora e o projetor. Então ele era, além de fotógrafo, ele era um inventor, né? E ele inventou o projetor e a filmadora. Sim. No caso do Luiz Batan, que é pai do Ramon Alvarado, ele tinha uma câmera, né? E ele fez essas imagens ali na Avenida Capixaba, ali no alto onde está o Castelinho Nefa, o antigo castelinho da família Nefa, que você vê o Penedo e tal. Sim, bem antes do aterro. Exatamente ali, na ladeira do Pernambuco, antiga ladeira do Pernambuco. E ainda não havia aterro nenhum, né? O mar vinha ali no mercado da Capixaba, né? São cenas muito importantes. E esses filmes são importantes. Agora, a gente sabe que existem muitos filmes que estão guardados aí nas gavetas das pessoas, né? A gente faz até um apelo para que as pessoas se sensibilizem, né? E entreguem para a biblioteca pública estadual, né? Ou para algum historiador sério, né, que vai fazer a digitalização desses filmes e vai colocar. Que comprometa completamente, né? Se estrague e vá para o lixo, né? Esses filmes que apareceram na produtora, se eles não tivessem batido lá, na nossa porta, hoje talvez estivessem no lixo. E filmes perfeitos, assim, não tinha nada estragado no filme. O filme estava maravilhoso, perfeito, colorido, maravilhoso. Esse filme, essas cenas de família de Cachoeiro nos anos 40, durante a Segunda Guerra Mundial. Em 16mm? 8mm. 8mm. Tem alguma coisa em 8mm e alguma coisa em 16mm, que a gente vai digitalizando devagar, né? Sim. E a gente sabe também que desses fotógrafos capixabas importantes, como o seu avô, o Mazei, o Otávio Paes, o Paulo Bonino, que é um fotógrafo mais recente, diria, né, dos anos 60 e 70, e os fotógrafos Pedro Fonseca, né, o Quintas, os fotógrafos antigos, né, de Vitória nos anos 30, 40, 50, eram fotógrafos contratados pela prefeitura e pelo governo do estado que acompanhavam toda a trajetória do governo em eventos públicos do governo do estado, fotografando e filmando. Não é? Esses filmes a gente não sabe onde estão. Por exemplo, o André Carlone, que era o arquiteto e engenheiro importante, que foi quem construiu o Teatro Carlos Gomes, ele tinha filmadora. Sim. Não é? E ele filmava todos esses eventos. A filmadora do André Carlone foi a filmadora que fez a gravação da inauguração da Ponte Florentina Avidos. E esses filmes existem? A gente não sabe onde estão esses filmes, né? A ponte foi inaugurada nos anos 20, mas o registro de filmagem mais antigo, que eu, lendo jornais antigos, descobri, é a visita do presidente em 1911. Não, em 1911 teve um presidente em Vitória e a visita foi filmada. Tanto que depois o filme ia para revelação e depois ele voltava para ser passado no Teatro Melpomene. Sim, manter-se o local onde que depois foi construído o Carlos Gomes. Carlos Gomes, né? O Teatro Melpomene. Que era um teatro de madeira, né? A gente vai mostrar essa foto aí agora. O Teatro Melpomene, ele foi importante porque foi o primeiro teatro de exibição de filme em Vitória. Era Cine Teatro Melpomene, né? Ele tinha projetor, né? E fazia essas projeções de filmes que vinham de Hollywood e tal, né? Que era, sei lá, os Carlitos da vida, né? Sim. E antes do filme principal, havia essas sessões que passavam filmes de Vitória. A gente lê isso, vê isso lendo jornais antigos, né? O Memória Capixaba no Facebook, ele não é somente um grupo de registro de fotografia. Ele é também um grupo de registro de acontecimentos históricos importantes que eu venho pesquisando através de jornais antigos na Biblioteca Nacional. Sim. Tudo o que era importante em Vitória
saía nos principais jornais do Rio. Porque Vitória, como era um porto muito importante no final do século XIX até meados do século XX, todos os navios vindo de Salvador tinham obrigatoriamente que parar em Vitória até para abastecer e tudo. E na volta né? também, Não porque tinha carga. no cais do hidroavião também, que os aviões tinham que parar aqui para abastecer, então Vitória era um porto muito importante. Então, tudo que acontecia em Vitória batia nos principais jornais do Rio, que o Rio de Janeiro era a capital do Brasil, então tudo acontecia, de importante acontecia, era noticiado de uma forma ou de outra nos jornais, principais jornais do Rio. Então, lendo esses jornais, a gente encontra muita coisa. Essa filmagem, por exemplo, que o André Carlone filmou a inauguração das 5 pontes, da Ponte Florentina Vidas, eu li no Jornal do Rio, não no Jornal de Vitória. Sim. Né? A inauguração do Teatro Carlos Gomes. Agora, onde estão essas filmagens é que a gente não sabe, né? A gente pode procurar a família Carlone, né? Essas filmagens são importantes para a história do Espírito Santo e é muito raro você encontrar filmes antigos de Vitória antes dos anos 50. Você não acha nada, ninguém tem, ninguém nunca viu. Né? Isso é uma pena, né? Que a gente deveria pesquisar, procurar e resgatar. Nós vamos ao último intervalo, voltamos já com a nossa entrevista. Fique conosco. Voltamos ao último bloco da nossa entrevista com Fábio Ferajá, falando sobre fotos antigas, imagens do Espírito Santo e a história. Fábio, as instituições que trabalham com essa resgate, com arquivos desse material histórico, não ficam um pouco acanhadas no termos de mostrar isso? Quer dizer, isso que você está fazendo é um trabalho voluntário. Voluntário. Amador e voluntário. Porque eu não sou acadêmico na área, né? Eu sou um historiador amador. E é claro que existem os profissionais, né? Tem o Pisol, tem o Willis de Faria, esses homens que trabalham, né, com esse resgate de história há 40, 50 anos, né? Um pessoal empenhado, o Isner Mansur. E é uma gente que realmente a gente tem que tirar o chapéu para pessoas assim, porque além da pessoa ter uma formação acadêmica e trabalhar na área profissionalmente, ainda tem um tempo, até depois que se aposenta, de continuar fazendo esse trabalho, é muito louvável, a gente tem que tirar o chapéu para essas pessoas, né? Esse meu trabalho, ele é um trabalho é um hobby e ao mesmo tempo é um prazer para mim e ele está ajudando a gente a montar o quebra-cabeça de Vitória. Diferente do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Salvador, que são cidades muito bem mapeadas historicamente, porque tem uma relevância nacional muito importante. E até internacional. Dentro da política, da geopolítica brasileira, Vitória não é assim. Então, nesse último século, por exemplo, século XX, nós temos muitos buracos na história do Espírito Santo, né, se a gente pode chamar assim de buracos, né, que a gente tem que ir fechando essas lacunas, né, com a pesquisa em jornais, com a pesquisa em documentos, manuscritos importantes de governo e até particulares, com fotografias, com filmes. Tudo isso vai formando um mosaico de forma que a gente consiga ter um panorama mais claro possível da história do Espírito Santo, né? Não só com fotografias, mas com fatos importantes que aconteceram aqui, que de nível de importância até nacional. Então a gente podia ir fechando a nossa entrevista mostrando alguns desses fatos que você considera mais importantes. Os aterros, né? O Willis já esteve aqui, o historiador Willis de Faria já esteve aqui conversando com você, falando sobre os aterros, né? Um trabalho que é um trabalho dele muito importante, né? Ele tem o blog dele na internet. O livro dele que conta todo esse aterro, a história dos aterros de Vitória, que vem desde 1890, que Vitória vem planejando esses aterros, né?
com o Henrique Moscoso, que depois foi homenageado com o nome do Parque Moscoso, foi o primeiro grande aterro de Vitória ali. Ali tinha um manguezal enorme, como era Bento Ferreira até os anos 70, era um enorme manguezal. Lá no Parque Moscoso chamava de Lapa do Mangal. Ilha de Santa Maria aqui também. Ilha de Santa Maria, Ilha de Monte Belo, Bento Ferreira, tudo mangue, né? Só que esse mangue era lá no centro, né? Lá no centrão de Vitória. Esse mangue era entre a Vila Rubim, né? E a igreja, ali as igrejas principais de Vitória, ali, né? A Catedral Metropolitana e o Palácio Anchieta, a igreja de São Tiago. Ali era tudo um enorme manguezal. E isso é importante da gente frisar. Toda vez que a gente vê uma foto antiga de Vitória antes desses aterros, a gente se surpreende de ver como a cidade era diferente, né? Vitória tinha 7 mil habitantes, né? 6 mil habitantes no começo do século XX, né? Era um vilarejo muito pequenininho. O Espírito Santo todo tinha 30 mil habitantes, 40 mil habitantes, né? Então hoje, Jardim Camburi hoje tem 80 mil habitantes. Então para a gente ter uma ideia da dimensão de como Vitória cresceu, né? Hoje Vitória tem o que? Tem 100 quilômetros quadrados, a ilha toda com aterros e tudo, né? Os aterros, eles vêm acontecendo há bastante tempo, né? Nesse ponto, Vitória teve engenheiros soberbos, né? Eu acho que foi genial o que aconteceu em Vitória, porque ela vem sendo, devagarinho, ela vem sendo aterrada, né? Geograficamente ela foi aumentando bastante, e eu acho que Vitória nunca parou, esse desenvolvimento nunca parou, né? Ele está sempre devagarinho, ele está sempre avançando. No século XX ele avançou muito, né? Até o aterro da Conduza, na Praia do Canto, que fez toda a enseada do Suá, o terreno onde está hoje o Shopping Vitória, a Terceira Ponte, tudo foi aterrado. A Ilha do Papagaio, a Ilha do Sururu, que eram ilhas mesmo, que hoje já estão acopladas ao território de Vitória, da Ilha Maior, né? Então eu acho que isso é importante da gente resgatar. Houve alguns danos ambientais, né? Também nesse processo, não, né? claro. Agora, outros fatos que também são importantes, a gente está com o tempo já quase chegando ao final, que você pode citar. As visitas de presidentes da República aqui no Espírito Santo, né? No Memória Capixaba, lá no Facebook, eu tenho alguns álbuns onde eu coloco ali dentro daquele álbum um fato importante que aconteceu, né? Então eu tenho quase 1000 álbuns, cada álbum com um assunto diferente, um assunto específico. Então tem as 2 visitas de Getúlio Vargas à Vitória em 33, né? Que ele teve aqui com o navio Jaceguai, e depois em 50, durante o governo do Jones dos Santos Neves. E ele teve aqui para inaugurar a ponte em Colatina, a ponte de Linhares também, em 54, um mês antes de morrer. Um mês antes do suicídio ele teve no Espírito Santo. Então tudo isso está registrado lá no Memória Capixaba. E outros, né, importantes presidentes que tiveram aqui inaugurando a CST, o Geisel, né, o Figueiredo teve aqui, todos os presidentes, Castelo Branco, a inauguração do Geisel Menes Guimarães lá no Pela Macaco, que teve importantes visitas presidenciais, tudo isso está registrado lá no Memória Capixaba. Ok, Fábio, parabéns pelo trabalho e obrigado. Espero que você continue sempre desenvolvendo e crescendo. Vamos continuar, né? Agora a gente está mais focado nos filmes. Vamos tentar desenterrar da casa das pessoas esses filmes antigos de Vitória para a gente digitalizar e colocar, né, para todo mundo poder ver, para todo mundo poder entender. Quem quiser ver, que está interessado, é só... Memória Capixaba no Facebook, no YouTube, e memoriacapixaba.com é o blog que está lá disponível para todo mundo acessar e contribuir, né? Espero que todo mundo contribua. Ok. Obrigado, Fábio. Obrigado.